Pode sentar, pastor Jorge. Ele vai apresentar seu filho e sua esposa depois, né? Pastor Jorge, ele veio a semana retrasada? Foi. Participar aqui, quem estava aqui assistiu, né? E aí eu peguei ele no laço, pedi para ele vir aqui. Foi a primeira vez que ele veio, eu nem sabia disso, né? Sua esposa nem tinha vindo aqui, né? Então hoje ele está aqui para trazer a palavra para a gente. Amém. Amém. Boa noite. Estava aqui perguntando ao pastor que hora que acabava. Ele falou assim, não, à vontade, aqui a gente pode ir até meia-noite, 1h, podemos fazer vigília, fica tranquilo. Então eu estou super tranquilo para isso, que a gente, né? Semana, afinal de contas, semana de feriadão, né? Amanhã, todo mundo tranquilo, dá pra gente, né? Ficar aí, a gente aproveitar bastante. Churrasco tá aí para depois, não é isso? É bom estar com vocês. Trago um abraço lá do Bispo Volney, um abraço para a igreja. Estive aqui conhecendo a igreja, viemos fazer a clínica, participar junto com os irmãos da clínica. Estou vendo aqui alguns que estavam naquele dia. Foi um dia de festa para a gente. Vimos pessoas retornando, pessoas aceitando o Senhor como seu Salvador, suficiente Salvador. E foi muito bom, né? E eu fiquei feliz, recebi o convite do pastor Vanderlei, essa igreja tão gostosa, né? Pessoal participante, caloroso. Eu conheço alguns já conheço de um tempo, né? O pastor estava falando a respeito da idade dele. Eu sou mais novo do que ele, né? Afinal de contas, eu estou fiz 41 anos, né? Peraí, filho. Olha só, eu levo na prática o seguinte, eu aprendi vou levar a palavra do pastor Vanderlei a sério. Eu obedeço a Bíblia. A Bíblia diz que o meu passado, então eu tenho 41 anos. Eu nasci de novo, eu só conto a partir do novo nascimento. O velho já era. Então tenho 41 anos, né? Esses 41 anos estou fazendo 33 de ministério pastoral. Então é uma caminhada. Mas sou mais novo que ele. Ele tá assim, é que ele pinta o cabelo. Eu não, eu deixei o cabelo ficar branco. Só de ministério? Comecei cedo. Tem minha esposa, né, Janaína. Nós estamos namorando há 40 anos, né? Nós namoramos, olha... namoramos há 40 anos, nós estamos namorando. Ela pediu para me namorar 40 anos atrás. Ela chegou lá na igreja, eu já estava, né? Aí ela olhou, cantou aquele hino assim, moreno alto, bonito, né? Sensual. Ela olhou para mim, eu era um jovem bem fisicamente, eu devia ter uns 30 quilos mais ou menos. Bem forte, né? Estava usando aquela cacharel, uma camisa cacharel vinho, né? Com aquela calça azul e vermelha. Estava lindo. Ela olhou e se apaixonou, né? Meu cabelo, eu tinha cabelo, gente, cabelo bonito, Black Power, né? Você imagina alguém com 30 quilos com aquele cabelão, né? Uma coisa assim. Ela se apaixonou, se apaixonou, mas eu falei para ela, tem que primeiro aceitar Jesus, ser batizado no Espírito Santo, aí a gente conversa. Ela fez tudo isso, e aí nós estamos juntos há 40 anos, e desses 40 anos de namoro, né, veio aí esse moço, Samuel, é o meu mais velho, e tem a Sara também casada, os dois já são casados, ela mora em Septiba, e Samuel daí casou e me deu uma netinha, que é nosso tesouro, né? A gente está lá, aquela coisa, quando bate na porta, vovô, posso dormir contigo? Pode. E eu não consigo dizer não. 3 aninhos, ainda vou trazer aqui. Mas é muito bom, né? Tudo isso, essa nossa história de vida, e isso daí nós
tenho como gratidão ao Senhor Jesus. Tudo isso foi conquistado porque o Senhor Jesus nos deu. Amém, queridos? Amém. Graças a Deus por isso. Então, depois de tudo isso, vamos ler a palavra de Deus. Apenas um versículo se encontra no livro de Marcos, capítulo 15, apenas um versículo, que é o versículo de número 37. Marcos, capítulo 15, versículo 37, bem conhecido, né? Capítulo 15 de Marcos, versículo 37. Eu ia vir na semana passada, mas o bispo teve que fazer uma viagem. Ele foi à igreja do bispo Antônio, esteve lá, passou o final de semana. E eu acabei não podendo vir semana passada, fiquei substituindo. Uma igreja que só tem 2 pastores, só ele e eu. E ele é o bispo, sabe, manda quem pode. E eu tenho juízo. Então eu falei, pode ficar tranquilo, bispo, vai que eu fico aqui. Eu comuniquei o pastor Vanderlei, não pude vir, mas me baseei um pouco nos acontecimentos anteriores, que foi o acontecimento da Páscoa, né? Sabemos que a Páscoa é uma comemoração, é uma festa judaica, podemos aplicá-los no cristianismo, mas ela é basicamente uma festa judaica. Ela começa a ser comemorada a partir da saída do povo do Egito e a nossa Páscoa se tornou a ceia e também comemoramos a Páscoa, é uma lembrança da morte e ressurreição de Cristo. Então, lembrando um pouco sobre a história de Cristo, seus últimos momentos, ou melhor, o seu último momento. O texto ele vai falar do último momento e das palavras que Jesus pronuncia na cruz, as suas últimas palavras. Eu queria a gente trabalhar um pouquinho, compartilhar um pouco sobre essas palavras que ele deixou para nós na cruz, o seu significado e a importância para a nossa caminhada, para o nosso trajeto como filhos de Deus. Amém, queridos? Acharam aí o texto? Amém. Vamos ler? Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Vamos repetir isso? Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Pai amado e glorioso Deus, te agradecemos pela tua palavra, que ela venha nos dar um norte, que ela venha, Senhor, ser o nosso parâmetro, a nossa direção, e que nesse momento, Senhor, o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, não seja mero conhecimento humano, mas seja, Senhor, o teu Espírito Santo falando aos nossos corações, de acordo com a necessidade de cada um. Te agradeço pela tua palavra, te agradeço, Senhor, por cada irmão que está aqui essa noite. Creio, Senhor, que veio aqueles a quem o Senhor trouxe e que viemos aqui, Senhor, porque o Senhor tinha para essa noite um encontro marcado conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ao longo dos anos, ou ao longo dos milênios, o ser humano ele tem feito altares. Sempre foi uma tendência humana fazer altar. E nesses altares sempre foi ofertado sacrifício. Os altares eles são construídos com a intenção de oferecer sacrifício, ou a Deus, ou a outros deuses, ou aquilo que a pessoa crê. O ser humano sempre fez isso ao longo dos milênios. Construiu altares e fez sacrifícios por eles ou por outros a quem eles gostavam, a fim de adquirir coisas ou adquirir libertação. Essa foi a intenção sempre de sacrificar, buscando absolver os seus pecados, intenção do ser humano. Todavia, Deus ele escolheu um lugar para estabelecer um altar. Esse altar é o Gólgota. Era um lugar onde se parecia, vocês conhecem bem a história, ele se parecia com uma caveira, era uma formação geológica que dava essa sensação, essa formação, essa aparência de uma caveira. Ali Deus escolhe para estabelecer um altar. Nesse altar é sacrificado o cordeiro, aquele a qual João diz ao olhar Jesus, no momento que Jesus passa, ele diz assim: eis aí o cordeiro de Deus. Ele aponta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Já desde o início da caminhada de Jesus, João reconhece isso. Depois vem
o batismo, onde Deus vai dizer: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então, o Gólgota, o lugar do sacrifício, é escolhido o altar por Deus, aonde o cordeiro definitivo, o cordeiro sem mancha, o cordeiro é puro, o cordeiro seria imolado. Nós sabemos que a primeira Páscoa acontece na saída do Egito, e ela acontece logo após a penúltima praga. Você se lembra bem que a penúltima praga foi um momento de trevas. Quando tudo escureceu no Egito, houve trevas. Após esse momento de trevas, procedeu a morte do cordeiro, um cordeiro sem defeito de 1 ano, ele é imolado. Após isso, é pego o sangue desse cordeiro e ele é passado sobre os umbrais das portas, e a morte não alcança ninguém, nem sequer um animal de propriedade dos hebreus, aonde havia aquele sangue, a marca daquele sangue, e aí então se dá a Páscoa. Após isso se come o cordeiro e é dado, então vem a última praga, que é a morte dos primogênitos lá no Egito, e então se dá a saída do povo de Deus, que vai se formar aquele povo escolhido para formar uma nação, para dar cumprimento à promessa feita a Abraão. Pois bem, a mesma coisa acontece com Jesus, ou seja, após as trevas, nós vamos encontrar nos textos que após haver trevas, o cordeiro morre naquele lugar. Jesus, na sua última fala, ele vai dizer, ele expira, e ele vai dizer: está pago. A última palavra de Jesus é tetelestai. Mas vamos fazer um flashback, vamos caminhar um pouquinho para ver as primeiras palavras e os seus significados, e o que Jesus quis dizer com isso. E o que nós também dizemos, o que nós olhamos. Jesus passou naquela cruz 6 horas, e durante todo esse tempo, ele disse 7 frases. Vou tentar falar sobre as 7, normalmente eu só consigo falar de 3. O tempo estoura, né? Lá a campainha toca e ela acaba. Queridos, mas antes de eu falar sobre essas 7 frases que Jesus pronuncia, sempre voltado para outras pessoas, minha pergunta é: quando nós passamos por momentos difíceis, você veja bem, passar 6 horas numa cruz, após ter passado uma noite inteira sem dormir, a última alimentação de Jesus aconteceu lá na Páscoa. Depois ele é preso, depois ele vai para o jardim, no Getsêmani, ele vai orar por todos nós, o seu suor vai ser transformado em sangue, a demonstração de uma grande agonia. Depois disso, ele é preso, ele vai passar por um interrogatório, vai viver momentos de tensões toda noite. Depois ele vai ser chicoteado, carrega a cruz, vai ao madeiro, ele é sacrificado, ele é colocado lá, e lá ele passa 6 horas. Eu penso que é um momento muito difícil na vida de qualquer pessoa, vocês não acham? Eu penso que sim. Mas Jesus, nesses momentos difíceis, ele teve excelentes palavras para dizer. E a boca fala do que o coração está cheio. Normalmente, nos nossos últimos momentos, as pessoas, quando você passa por momento de morte, momento difícil, e se você não sabe o que vai te acontecer depois, a tua expectativa é uma expectativa de morte, você só pensa em você mesmo. O ser humano só pensa nele próprio. Não é nenhum erro, não, é normal. Você começar a pensar na sua própria vida. Passa um filme do que você fez, do que você poderia ter feito, do que você não fez. E você, o que você fala quando você está em momentos difíceis? Nos seus momentos de crise. E quando alguém te pergunta alguma coisa, e que você tem a oportunidade de falar para alguém alguma coisa, o que você fala? Eu me lembro que uma vez nós saímos para uma pescaria, e no meio nesse intervalo, uma passagem de um lado para o outro, nós pegamos um vento muito forte. E estávamos nos barquinhos bem pequenos. E eu tinha num barco, estava eu e mais um rapaz crente. No outro eram 2 não crentes. Nesse temporal a gente pensou que nós estávamos ali na travessia da Restinga da Marambaia para Pedra de Guaratiba. É uma puxada. Tem um vento batendo, um vento sudoeste batendo. Nós vamos para o fundo e vai morrer e não vai dar certo. O crente xingava, o não crente ria. E eu fiquei assim olhando e falei: meu Deus,
O que você diz quando os seus momentos são difíceis? O que você pensa? Qual é a sua expectativa? Será que a gente tem a expectativa certa? Será que a gente diz as palavras corretas? Vamos ver o que Jesus disse nesses minutos, nesses últimos momentos, nessas 6 horas. Jesus diz 7 frases interessantes. Vamos lá? Fica aí mesmo. Vamos repetir juntos. A primeira palavra que Jesus dá nesse trajeto é uma palavra de perdão. Primeira palavra de Jesus é uma palavra de perdão. Eu entendo assim, Jesus disse coisas mais importantes, tudo que Jesus falou foi importante, mas os maiores ensinamentos de Jesus estão nessas últimas 6 horas. Ele resume tudo. Palavra de perdão que Jesus diz, nós podemos, se vocês quiserem depois observar, eu vou repetir aqui, mas você encontra essa palavra, essa frase em Lucas 23, no versículo 34, que diz assim: Pai, perdoa-lhes porque... Todo mundo sabe de qual é isso, né? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A primeira palavra de Jesus, nessas 6 horas que ele vai passar ali, a primeira é uma palavra de perdão. E essa palavra de Jesus, de perdão, ela expressa, querido, uma oração que ele faz. E expressa uma oração, não uma oração comum, é uma oração de profundo amor. Ele vai olhar para aqueles que estão executando, para aqueles que estão preparando a sua morte, para aqueles que lhe maltrataram, para aqueles que lhe ofenderam, para aqueles que escarneceram, para aqueles que o açoitaram, para aqueles que o maltrataram, e não foi pouco os maltratos dele. Mel Gibson tenta retratar, é o que chega mais próximo daquilo que aconteceu com Jesus, foi esse filme que chegou mais próximo da sua agonia, da sua dor. E Jesus olha para essas pessoas e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que palavra sensacional! Como é diferente de nós. Eu escuto muitos cristãos, os crentes, que a palavra assim: eu perdoo, olha, mas Deus vai pesar a mão. O Senhor batalha por mim, né? Eu sou de Deus, eu amo, mas o meu Deus me vingará, né? Palavra de perdão maravilhosa, né? Isso é que é perdão, o resto é brincadeira, né? Tá vendo? Tem problema não, me fez, mas eu sou de Deus. O meu Deus batalha por mim. Hoje a gente tem um bocado de hino assim, né? Hinos que incentivam o perdão. Meu Deus batalha por mim, meu Deus é general de guerra, ele me vinga. Ó, eu perdoei. Eu sou uma pessoa boa. Eu libero perdão. Mas Deus é vingador. Com Deus não se brinca. O que o homem plantar, isso ele vai colher, viu? Mas Jesus não ensina que o perdão é assim, né? Jesus não diz isso, ele diz assim: Pai, perdoa, não despeje sobre eles a tua ira, porque eles não sabem o que fazem. Que palavra maravilhosa, que incentivo a gente a mudar o nosso posicionamento. Queridos, quando nós não perdoamos, quem está perdendo somos nós. A falta de perdão, eu penso que é o mal da sociedade moderna. A falta de perdão é o mal da igreja do século 21. Porque não perdoamos, e não perdoando, nos tornamos doentes. Não perdoando, não somos dignos de sentar à mesa do Senhor. Não perdoando, não somos dignos de participarmos da ceia do Senhor. Não perdoando, não discernimos o corpo de Cristo. Precisamos liberar perdão. Precisamos, perdoar as pessoas. A nossa luta, a Bíblia diz, não é contra a carne, nem contra o sangue. Então nós precisamos liberar perdão, queridos. Eu hoje preciso liberar perdão. Eu sabia. Estou aqui falando de perdão e preciso liberar perdão. Os estudiosos dizem que o primeiro a ser atingido pela palavra é o próprio pregador. Quando ele prepara
Ele está preparando ali, é o Espírito Santo já falando com ele. Olha só, tá vendo isso aqui? Às vezes a gente diz assim, tá vendo? Ó, a palavra é para você. E às vezes a gente diz isso, não é? Ó, a palavra, então, ouviu isso? Não é para mim não, é para você. Não, a palavra é para todos nós. Todos nós que estamos aqui essa noite, a palavra é para nós. O Espírito Santo não está falando só para A ou B, ele está falando para todos. De alguma maneira, alguma coisa tem nos atingido. Às vezes é o teu colega de trabalho, às vezes é alguém que falou alguma coisa contra você, às vezes é o teu vizinho, às vezes é teu companheiro, às vezes esposo e esposa. Quantos casamentos eles estão vivendo momentos de crises e parece que essa crise não acaba nunca porque o perdão não é liberado. Porque não foi liberado o perdão. Desculpe uma coisa. Perdão é outra bem diferente. Perdão, embora eu creia e entenda que perdão seja um processo, e nós precisamos entrar nesse processo até que ele chegue ao final, mas nós precisamos liberar perdão. Não podemos ficar com aquela amargura, porque não libera perdão, ele vai aumentando, ele vai virar amargura, ele vai virar um desejo de vingança, ele vai virar um mal terrível. Quantas famílias estão hoje destruídas por falta de perdão? Se o perdão tivesse se liberado, essas famílias estariam bem hoje. Quantas famílias? Quantas pessoas? Quantas amizades foram destruídas por falta de perdão? Não, só vou liberar perdão se me pedir desculpa. O perdão não tem nada a ver com a desculpa. Ninguém pediu desculpa a Jesus ali. Ninguém olhou para ele e falou assim, desculpa por estar fazendo isso. Não, bater e pronto. Até o ladrão que estava na cruz escarneceu dele. Eles fizeram gracinha com ele. Depois reconheceu. E qual foi a resposta de Jesus para aquele ladrão? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Perdão sendo liberado. Estamos carentes de perdão, queridos. Não, Deus está pronto para perdoar e sempre liberando perdão sobre nós. Mas Ele demonstra que nós precisamos liberar perdão um para com os outros. Precisamos viver uma vida liberando perdão, vivendo em amor. O amor nos leva ao processo de perdoar. E o processo de perdoar traz para a gente um esvaziamento de nós mesmos. E vivermos intensamente na presença do nosso Deus, que Ele é amor. O amor faz perdoar, querido. Porque se eu não libero perdão, não sou digno do perdão. Se eu não me pareço com Jesus, não sou digno de Jesus, então eu preciso, não porque é uma imposição, mas porque o Espírito Santo de Deus está em mim, porque eu vivo uma vida de comunhão com Deus. Então eu preciso entender que aquele que me ofendeu, que me atingiu, ele não sabia o que estava fazendo. Então, nós liberamos o perdão e somos perdoados. E quando nós liberamos o perdão, a alegria é renovada dentro de nós, nos tornamos pessoas felizes. Amém. Alguém perguntou, pastor, por que o senhor está sempre brincando, rindo? Um rapaz da igreja. É que eu sou uma pessoa feliz, porque eu estou bem com meus irmãos, eu estou bem com Deus. Eu não tenho dificuldade nessa área. O Espírito Santo está em mim. Precisamos viver mais intensamente essa questão do perdão, do amor ao próximo, de procurar entendê-lo e não trazer sobre nós essa tristeza e essa amargura que vai envenenando o nosso coração e vai deixando que a gente se pareça cada dia menos com o nosso Cristo, com o nosso Senhor, com o nosso Jesus. Nós fomos chamados para parecer com Ele. Você lembra do que Paulo falou? Sede meus imitadores, iguais como eu sou de Cristo. Você sabe que essa palavra imitador no grego é muito diferente, é uma palavra muito rala no português. Imitador no grego significa igual. Paulo está falando, sejam iguais a mim, porque eu sou igual a Jesus, não no poder, mas no estilo de vida, porque Paulo estava vivendo Jesus, e ele falou assim, porque para mim importa que viver Cristo seja o meu viver. Morrer para mim é lucro, mas o meu viver é Cristo. Cristo é o meu lucro. Amém, queridos? Aí Jesus dá uma outra coisa interessante, mas antes, será que você precisa perdoar alguém? Será que há em você a necessidade de liberar o perdão para alguém?
Se houver, faça isso hoje. Perdoe. Se libere, porque na verdade quem está preso é você, porque o outro está vivendo a vida dele, não está nem aí. Mas você está aprisionado pela falta de perdão. Então creia, perdoe. Se tiver que perdoar alguém hoje, faça isso. Aí Jesus diz uma segunda frase, uma segunda declaração interessante. A sua segunda frase, que também encontramos em Lucas 23, no versículo 43, aí vai dizer: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus dá a segunda palavra agora a um ladrão que lhe pede perdão, que reconhece que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, que ele é o Salvador. Ele tem isso, ele olha e fala assim: espera aí, nós estamos aqui condenados por um crime, nós cometemos esse crime, mas ele não cometeu crime nenhum. E aí, depois de tudo aquilo, ele olha para Jesus e fala: Senhor, quando entrar no teu reino, lembra de mim. Aí Jesus dá para esse homem uma palavra de esperança. Aquele homem estava condenado, a vida para ele tinha acabado. Acabou a vida para ele. Aí Jesus diz para ele: olha aqui, meu filho, eu ainda tenho um reino. E nesse reino há lugar para aqueles que me aceitarem como Salvador, e você vai estar comigo nesse reino. A esperança daquele homem agora não está mais na vida terrestre, em descer da cruz, em viver uma vida aqui nesse mundo, mas a esperança daquele homem passa a ser a eternidade. Jesus transfere, porque até ali a palavra deles era: olha, salva a ti mesmo e também a nós. Cause aí uma revolução, diz um abracadabra qualquer, faz um tumulto. Pede anjos, olha, se você é filho de Deus, pede que os anjos venham e tirem, e a gente vai sair dessa também. Vamos continuar vivendo nesse mundo, roubando, provavelmente. Mas Jesus diz para ele o seguinte: existe uma outra oportunidade para você, não nesse mundo, mas num mundo muito melhor do que esse, que é o meu reino, porque ele é eterno, ele não vai perecer. E ainda hoje você vai entrar nesse reino. Jesus dá para esse homem uma palavra de esperança, a palavra de esperança que é dada para nós. Porque a Bíblia diz que todos quanto creram nele, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Você crê em Jesus? Então você é chamado de filho de Deus. Vivemos um tempo em que a igreja vive uma crise de identidade. Não sabemos se somos filhos, não sabemos se somos servos. Na verdade, nós somos filhos. O Senhor nos trata como filho, nós somos filhos de Deus. Você crê no Senhor, então você é filho. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiro, juntamente com Cristo, de tudo aquilo que Deus fez. Aí ele diz mais, ele diz que nós somos meninas dos olhos de Deus. E diz, olha, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos fez reis e sacerdotes, uma nação de profetas. Palavra de esperança que Jesus dá e deixa para toda a sua igreja, que ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, e que é ele quem comanda a nossa vida, e que ele é desde o princípio, ele é Deus, é ele quem cuida de nós. Ele diz lá, olha, eu estou aqui. Sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui para que você não tenha que passar por isso, para que você tenha vida e vida abundância, e não somente vida e abundância nesse mundo, mas você tem um reino eterno para você viver. Ele nos dá essa palavra de esperança, deixa essa palavra de esperança para aquele homem, mas deixa para nós também, de que o Senhor está conosco, subiu ao madeiro, fez o maior dos sacrifícios por todos nós, pagou o mais alto preço, pagou a nossa dívida está paga. Ele disse, olha, não precisa se desesperar, vocês podem vencer o mundo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Isso não é maravilhoso, queridos? Palavra de esperança, de vida eterna, de que podemos passar por sofrimentos, por angústias aqui, mas o Senhor tem nos preparado a vida eterna. Nós temos uma vida eterna, nós temos um reino,
o Senhor tem preparado para nós. Ah, pastor, tá bom, mas e aqui? Aqui o Senhor tem cuidado de nós. Ele disse certa vez: busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. Não é isso? E tudo o restante, e todo mais, Ele vai suprir. Ele vai cuidar de nós. São palavras de esperança, de vida eterna. Jeremias falou certa vez: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí ele completa que as misericórdias do Senhor não têm fim. Mas o que completa a minha esperança, o que eu trago à memória? Eu trago à memória nos meus momentos difíceis, no meu momento de angústia, nos meus momentos de perdas, nos meus momentos de tribulação, de que o Senhor, Ele deu a vida por mim, o mais Ele fará. Que minha vida pertence a Ele, é dEle. Ele está no controle. E a mim compete buscar o seu reino, fazer a sua vontade, buscar a sua justiça, buscar parecer mais com Ele, ter palavra de vida eterna, porque o Senhor está no controle. Ele cuidará. O nosso Deus, Ele tem palavra, queridos, e Ele cumpre a palavra que Ele nos prometeu. Talvez você hoje precise de uma palavra de esperança. Quer uma palavra de esperança? Jesus é seu amigo. Você pode ter muitos amigos, mas Jesus é o maior amigo que você tem. Com Ele você pode contar. Que a palavra de esperança é maior do que essa? Quando você está em dificuldade, você busca sempre um amigo, não é isso? Para conversar, para buscar ajuda. Mas olha, Jesus é o maior amigo que você tem. Ele disse assim: eu não vos chamo mais de servo, mas vos chamo de amigos. Pode contar com Ele, querido. Pode contar com Ele. Tem um corinho antigo, não é do meu tempo, do tempo do pastor Vanderlei, que diz assim: conta para Jesus onde é a sua dor. Não é isso? Ele é o remédio. Eu não esqueci o resto. É do tempo do pastor Vanderlei. Vocês se lembram? Quem que se lembra desse corinho? Ah, tem gente aqui, viu? Que se lembra. Tem gente que se lembra, tá vendo? Conta, né? Conta para Jesus onde é a sua dor, o que você precisa, conta para Jesus. Não me lembro muito não, porque não é do meu tempo, mas... Palavra maravilhosa de esperança. Palavra de esperança. O que a sua família precisa? Precisa do amigo Jesus. Nos momentos de dificuldade, o que nós precisamos? Do amigo Jesus. Jesus é o nosso amigo. Ele diz isso para esse ladrão: olha aqui, não importa a vida que você levou, não importa aquilo que você fez, mas importa agora que você quer entrar no meu reino. E que quer entrar no meu reino, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e cearei contigo. A terceira palavra que Jesus dá está lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 27. No Evangelho de João, diz assim: olha que palavra sensacional. Nos últimos momentos, Jesus está para ser crucificado. Ele já está sendo crucificado, ele está ali nas últimas horas. O contexto dessa palavra se dá no momento em que vão lançar sorte sobre as vestes de Jesus. O judeu, ele se vestia, as suas vestes eram divididas em 5 partes, tá? 5 elementos. Que às vezes quando a gente fala que as suas vestes foram partidas, a gente tem a sensação que foi rasgada. Não foram rasgadas. Eles se vestiam com 5 partes das suas vestimentas, e uma delas era a túnica. Depois que foi dada cada parte para cada soldado, sobrou a túnica. O que fazer com a túnica? Essa túnica, ela não tinha costura,
era uma roupa especial, que quando o judeu, menino, ele atingia a maioridade, normalmente a sua mãe, ela confeccionava ou mandava alguém confeccionar, e era uma vestimenta com um valor sentimental muito grande. Então ele não tinha, era dada para esse jovem na maioridade. Jesus, quando sai de Nazaré, muito provavelmente, nós não temos como dizer que foi, mas acreditamos, muito provavelmente se acredita que essa túnica tenha sido oferecida pela sua mãe no momento em que ele sai de Nazaré, tem a maioridade, e ele vai caminhar com o seu ministério, ela ou fez ou mandou alguém confeccionar. Então essa túnica de Jesus tem um valor sentimental muito grande para ele. E ele olha de lá, vê as suas vestes sendo divididas, e vê essa túnica então sendo lançada sorte sobre ela. E ela vai então para um soldado romano, e nesse momento ele olha para sua mãe, ele então dá com Maria ali. Jesus teve irmãos, para quem não sabe, Jesus teve outros irmãos, ele é o primogênito, ele tinha então uma responsabilidade de manutenção de Maria. Provavelmente José já estava morto pelo texto, pela preocupação de Jesus. Jesus então olha para sua mãe e tem uma preocupação. Observe que Jesus nunca chamou Maria de mãe. Nunca Jesus chamou Maria de mãe. Ele sempre chamou de mulher. Quando a gente olha para as bodas de Caná, nós vamos encontrar Jesus falando o quê? Mulher, que tem eu contigo. Isso não é desrespeito. Mulher, no tempo bíblico, chamada dessa maneira, era uma maneira respeitosa que Jesus tinha de falar. Jesus não estava querendo desrespeitar Maria, mas ele precisava dizer para Maria o seguinte: olha, eu estou aqui, eu sei que você está sofrendo, eu estou sofrendo, mas eu estou aqui cumprindo o projeto do meu Pai. Esse era o projeto de Deus. Alguns brincam dizendo que no céu, que no inferno, quando Jesus foi crucificado, teve festa. Não teve não, queridos. Foi um tremendo desespero quando Jesus foi crucificado, porque tudo que o diabo tentou fazer, desde que Jesus chegou a esse mundo, foi impedir que ele chegasse na cruz. Porque ele sabia que quando Jesus chegasse na cruz, ele estaria sendo derrotado de uma vez por todas. Então, o nosso adversário, ele já sabe que está derrotado. Ele foi derrotado na cruz. Então, não houve festa no inferno, muito pelo contrário. Foi angústia, porque naquele momento ressuscitaram, os túmulos se abriram, o véu do templo foi rasgado, né? Houve trevas, mas Jesus tem uma preocupação. Ele olha então para Maria, e ele diz o seguinte: Jesus vendo sua mãe, João que diz que é sua mãe, não foi palavras de Jesus, perto de João, a quem amava, e disse, a palavra de Jesus foi essa: mulher, ele é o seu filho. Em Lucas e em Marcos ele diz: mulher, eis aí teu filho. João, eis aí a tua mãe. Os estudiosos colocam como o discípulo amado de João. O texto não diz, mas colocam, vamos acompanhar a maioria. Vamos pela maioria. A maioria dos teólogos afirmam João. Então vamos caminhar nessa vertente. Jesus, na verdade, o que nos interessa não é qual era o nome do discípulo amado, mas era o conteúdo das palavras de Jesus, que a palavra de Jesus é uma palavra de responsabilidade. Jesus é uma palavra de perdão, Jesus dá uma palavra de esperança, mas ele também dá uma palavra de responsabilidade, porque Jesus tinha a responsabilidade da manutenção, do sustento da sua mãe. Sendo ele o filho mais velho, os seus irmãos não estavam ali, não estavam nem aí para ele, nem acreditavam nele. Eles vão se converter depois da morte de Jesus, da sua ressurreição, é que eles vão se converter, e um dos seus irmãos vai ser bispo em Jerusalém, não bispo na Nova Vida, mas bispo em Jerusalém, né? Não é isso, mas ele vai ser um dos bispos, vai ser o bispo que vai cuidar. Ele está dando uma palavra de responsabilidade, ele mantém a preocupação com o sustento da sua mãe. Ele olha para o seu discípulo e diz: olha, você vai precisar cuidar dela. Ele diz para sua mãe: fique tranquila. E se continuarmos o texto, nós vamos encontrar que a sua mãe é levada para a casa desse discípulo e é cuidada por ele. Ele assume a responsabilidade.
Eu fico imaginando o olhar de Maria vendo Jesus ali na cruz. E Jesus, mesmo nessa hora, ele não pensa em si, mas ele pensa na sua família. Ele não pensa nele, ele está morrendo, mas ele não pensa nele. Há um olhar de preocupação para sua mãe. Há uma palavra de responsabilidade para os seus discípulos. A partir dali, a sociedade cristã, eles vão começar a viver uma vida em comum. E nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos que diz que ninguém tinha nada que julgava exclusivamente seu. Eles tinham tudo em comum, passaram a ter uma vida de preocupação. Havia uma preocupação com as viúvas, havia uma preocupação com os órfãos, havia uma preocupação com os menos favorecidos, havia uma palavra de responsabilidade. A igreja começou a viver uma responsabilidade. E aí eu vejo também o seguinte, na igreja dos dias de hoje, trazendo para os nossos dias, trazendo para a nossa vida, nós temos responsabilidade um com os outros. Não é responsabilidade financeira, queridos, mas é responsabilidade de suporte espiritual, suporte emocional, cuidado, como uma família, como um só corpo. O grande problema da igreja de Coríntios, quando Paulo vai ministrar a ceia, diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E lá embaixo ele diz: olha, porque aquele que come e bebe sem condição, come e bebe para a sua própria condenação. Aquele que come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, ele come e bebe para a sua própria condenação. Discernir o corpo de Cristo não é encontrar pecado nas pessoas, não é fazer uma avaliação para você tomar ceia se você está em pecado ou não, é se você entende o que é o corpo de Cristo. Nós somos um corpo, e quando um sofre, todos sofrem, e quando um sente, todos sentem. A igreja deveria ter o sentimento de corpo de Cristo. Então, quando um está sofrendo, todos estão sofrendo. Quando um está doente, todos estão doentes. O corpo, se o pé dói, vai doer o restante. Uma palavra de responsabilidade, preocupação. Eu estava falando lá em Lafayette esses dias. Falei: gente, quer ver uma coisa que eu lá aqui não acontece não, lá acontece muito. É quando chega um visitante, e a gente lá tem um culto de oração às terças-feiras. E é um culto bem concorrido. E às vezes chega um visitante e a gente faz aqueles grupos de oração para ministrar um na vida do outro. E o visitante fica lá sozinho. Aí se reúne aqueles grupos que se conhecem, todo mundo se conhece. E eu fico olhando lá de cima e eu digo assim: eu não acredito. Tive que conversar com a igreja a sério. Falei: gente, eu não estou acreditando. Isso não é discernir o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo é abraçar. Discernir o corpo de Cristo é comunhão. Discernir o corpo de Cristo é ter responsabilidade. Ah, mas isso é função do pastor. Não. Isso é função de todos nós. A palavra foi dada a um discípulo para cuidar da sua mãe, mas deixando para todos nós essa responsabilidade. Às vezes o pastor não tem nem como saber. Não tem nem como saber. Mas cuidar. Você é amigo de alguém e vê ele sofrendo, cuida. Suporte. Suportai-vos uns aos outros. Suportar em amor. Suportar é cuidar. Ele deixa essa palavra para a igreja, ele deixa essa palavra para nós. Sabe, querido, nós precisamos ser responsáveis e carregar a cruz. Ser responsáveis e carregar a cruz. Mas Jesus não para por aí, ele continua, ele vai dar agora uma quarta palavra. Vocês estão anotando? Eu não sou bom de matemática não, eu acho que é 4 mesmo, né? Vamos lá. Quarta palavra é uma palavra de humanidade. Em João capítulo 19, no versículo 28, uma sentença simples de Jesus, mas ele diz: tenho sede. Jesus diz assim: olha, tenho sede. Ora, mas Jesus falou que ele era a fonte de água da vida. Ele chega para a mulher samaritana e diz: mulher, se você soubesse quem te pede água, você que pediria, você nunca mais teria sede. E como então Jesus tem sede?
Se ele é a própria fonte, Jesus mostra toda a sua humanidade. Como todos nós, ele sente sede. Jesus fez a sua última refeição. No dia anterior, estava quase 24 horas naquela coisa louca. Ele esteve no Getsemane, ele suou muito, ele transpirou. E ele entra em agonia e ele provavelmente ficou como nós, o corpo, maior parte feito de água, perdeu água. E ele tem sede. Ele demonstra humanidade nisso. Que paradoxo interessante. A fonte de água da vida tem sede. Ele demonstra o seguinte: como homem eu venci, e vocês podem vencer. Ele vai demonstrar que ele venceu como homem, sendo Deus, abriu mão da sua glória, se fez homem, veio nessa terra, viveu, morreu como homem, sentiu dores, sentiu tudo o que nós sentimos, todas as sensações, angústia, preocupação, temor, todas as sensações humanas Jesus sentiu. Ele vai para a cruz e ele também tem sede como todos nós temos. A sede de Jesus não era uma sede espiritual. A sede de Jesus era uma sede humana, necessidades humanas. Ele começa a demonstrar essa humanidade. Sua sede era humana. Porém, a sede maior que nós temos, e a sede maior de Jesus, era buscar e salvar os perdidos. A maior sede que Jesus teve foi a de buscar e salvar os perdidos. Por isso ele foi para aquela cruz, para salvar a humanidade. Ele teve sede humana, nós temos sede humana, mas nós precisamos ter sede de salvação, queridos. Precisamos ter sede de vida eterna. Aí dão para Jesus um vinagre, um líquido corrosivo, um vinho azedo, corrosivo. Sabe que Jesus está demonstrando aí? Que o pecado pode corroer o coração do homem, mas o sangue de Cristo restaura a nossa comunhão, restaura o nosso coração, restaura a nossa alegria, restaura a nossa humanidade. Queridos, nós fomos criados para ser humano, embora hoje os homens não se pareçam humanos, mas Deus nos criou para sermos humanos. Estamos perdendo a nossa humanidade nesse mundo desastroso? Estamos ficando mais parecidos com monstros, estamos mais insensíveis. Nossa sensibilidade está indo para o espaço. Jesus era um ser sensível ao sentimento, à necessidade dos homens, principalmente a necessidade de salvação. Ele sempre buscou os perdidos. Jesus sempre buscou aquele que estava se perdendo. O pecado pode corroer, mas o sangue de Cristo renova o nosso coração, renova o nosso ser, renova o nosso espírito, renova a nossa visão, renova nossos sentimentos, renova a nossa perspectiva, renova nossos pensamentos, nossa mente. É no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro mata a nossa sede e nos livra de todos os pecados, queridos. Nos dá uma nova vida em Deus, queridos. Qual tem sido a nossa maior fraqueza? Jesus pode saciar a nossa sede e suprir as nossas necessidades. Qual tem sido a nossa maior fraqueza? Jesus demonstrou um pouco de fraqueza humana no seu corpo, no seu físico. Teve sede, pediu água. Aí demonstrou o seguinte: nós podemos ter nossas fraquezas, mas o Senhor nos fortalece. Podemos ter nossas necessidades, mas o Senhor supre as nossas necessidades. Em Cristo Jesus. Qual é a sua maior fraqueza? Qual é a sua maior dor? Qual é a sua maior dificuldade? O Senhor está cuidando de nós. Precisamos crer.
Tem um hino também antigo que era do Padre Zezinho, que dizia: às vezes muita gente não crê no que acredita e afasta seus irmãos da religião. Eu não vou dizer que afasta, eu vou dizer que a gente está precisando crer naquilo que a gente acredita. Crer é ter convicção. É ter convicção, embora pareça impossível, mas eu creio, eu tenho convicção de que o Senhor cuida de mim e supre as minhas necessidades, então eu sou mais do que vencedor. Eu creio, eu sou convicto de que o Senhor pode me dar infinitamente mais do que aquilo que eu peço ou daquilo que eu espero, ou daquilo que eu penso. Precisa ter convicção. A nossa fé precisa ser uma fé com convicção. Sem convicção não há conversão, queridos. Sem convicção não há conversão. A fé é uma fé com convicção. Posso não ver, mas eu sei que meu Deus fará. Posso não ver ainda o reino dele, mas eu sei que eu tenho um lugar reservado por ele. Eu sei para onde vou. Eu tenho certeza para onde eu vou. Se me acontecer alguma coisa, tranquilo. Eu sei para onde vou. Entramos numa comunidade semana passada, fomos lá no Juriti. Quando chegamos lá, o comércio daquela comunidade toda fechada. Um jovem de 16 anos tinha fugindo da polícia. Ele bateu com a cabeça no muro, abriu a cabeça, caiu do outro lado e quebrou o pescoço. Estava terrível. E nós fomos para lá. Não sabíamos, entramos nos carros, montamos lá a aparelhagem, o pessoal saiu para fazer evangelismo. E aí veio a notícia: e aí, o que a gente faz? Vamos continuar, querido. Vocês têm certeza para onde vocês vão? Temos. Então vamos continuar. Eu sei para onde eu vou. Vou continuar falando do amor de Jesus. Vou continuar falando aos sedentos, aqueles que estão com sede de justiça, aqueles que estão com sede de salvação. Estou olhando aqui 15 para as 4. Não, é esse relógio não. Estou acabando. Para a gente fechar, queridos, quinta palavra. Falei que não dá para ir nas 7? Palavra de sacrifício. Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Eli, Eli, em hebraico, Eloi, 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 em aramaico. Ele pronuncia, umas versões está em aramaico, outra versão está em hebraico. Jesus pronuncia essas palavras, palavra de sacrifício, palavra de entrega. Jesus vai ter, essa palavra para mim tem um duplo sentido. A primeira foi o grito de dor como ser humano. Ele grita como homem. Ele sente no momento em que o caldeirão da ira de Deus é despejado sobre ele. Vocês vejam bem, todas as vezes que Jesus se referiu a Deus, ele se referiu como Pai. Pai, perdoa os pecados. Mas nesse momento, o momento dessa dor, o momento que ele dá esse brado, ele diz como: Deus meu. Ele sente o abandono, ele sente como se Deus tivesse o abandonado. Ele sente a dor, ele sente a solidão, ele sente o abandono. E aí ele não trata como pai, ele trata como Deus meu. Deus meu, por que me abandonaste? Deus não podia fazer nada naquele momento. Poderíamos olhar como um retrato de um pai que, ao ver a agonia do seu filho, ele coloca a mão sobre o rosto para não ver. Ele sente o abandono, ele sente que Deus está despejando toda a sua ira, que seria despejado sobre a humanidade, agora está sobre os seus ombros. Ele sente a dor do abandono. O abandono de Deus dói muito mais em Jesus do que todos os açoites que ele sofreu. O distanciamento de Deus para Jesus é muito pior do que tudo aquilo que foi feito com ele. Queridos, se distanciar de Deus é a pior coisa que pode acontecer ao ser humano. A ausência de Deus na nossa vida é a pior coisa que pode acontecer. Muitas pessoas estão tentando suprir a ausência de Deus em drogas, sexo, consumismo exacerbado.
várias maneiras estão tentando suprir essa ausência de Deus no interior da pessoa. Porque a ausência de Deus é um vazio muito grande, que cabe o mundo todo dentro da gente. E não supre. Muitas pessoas estão consumindo e consumindo e consumindo, e se destruindo, procurando preencher o vazio de Deus na vida deles. Jesus demonstra nesse grito essa necessidade humana, esse desespero de Deus ter se afastado dele. Que na verdade Deus não se afasta de ninguém, nós é que nos afastamos dele. Viver longe de Deus é a pior tragédia que pode acontecer com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. O inimigo passa por cima da gente como um rolo compressor. O segundo brado de Jesus eu entendo como o grito de vitória. O primeiro é o grito da agonia do ser humano. E o segundo é o brado de vitória. Eu venci. É o momento em que Jesus, quando grita, Deus meu, ele diz, olha, eu vim como homem, saí, abandonei a minha glória, vim como homem, mas venci o mundo. Satanás, eu te venci, você perdeu. É o grito de Jesus dizendo, Satanás, você foi derrotado. Eu fico imaginando, é lógico que isso daí é uma imaginação minha, é uma viagem que eu faço. Fico imaginando Satanás gritando desesperado, o grito da derrota ao ver que o Cordeiro de Deus foi sacrificado e o sangue de Jesus foi derramado para pagar os nossos pecados. Jesus venceu, queridos. Queridos, Jesus venceu. Ele venceu. E se ele venceu, eu venci com ele. Você venceu com ele. Nós vencemos. Nós somos vencedores juntamente com Cristo. Cristo não foi derrotado, a cruz não conseguiu segurá-lo. Ele foi ao túmulo, ao terceiro dia ressuscitou. Sabe qual foi o último grito de Jesus na cruz? O sétimo. Tetelestai. Quem fez esse se lembra. Tetelestai. Está pago. Uma outra forma usada para tetelestai é está consumado. Está feito. Cumpriu-se o projeto de Deus. Eu vim para executar um plano de Deus e esse plano foi executado até a última vírgula, a última sentença. Está pago. Satanás, aqueles que estão em Cristo Jesus, você não toca mais. Aquele que tem o coração marcado, o diabo não tem mais autoridade sobre sua vida, queridos. O diabo não tem mais autoridade sobre você. Você é marcado com o sangue de Cristo. Você é nova criatura. Você ressuscitou juntamente com Ele. Ele te fez mais do que vencedor. Amém, queridos? Amém. Você crê nisso? Amém. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Ele. Diga antes disso, diga para o seu irmão, nós somos filhos do Senhor. Nós somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Vamos orar, vamos ficar de pé, queridos. Eu não sei como você está, não sei como você veio aqui, eu não sei como você chegou, mas sei que Deus deu uma palavra de perdão para você, deu uma palavra de esperança, deu uma palavra de responsabilidade e deu uma palavra de vitória, de sacrifício, dizendo que Ele foi o sacrifício por você. Aleluia. Jesus te ama, queridos. Jesus te ama. Tenha certeza disso. Ele te ama. Feche seus olhos, Pai. Nessa noite, Senhor, em que estamos em Tua casa, relembrando, Senhor, o sacrifício da cruz. Cada momento, Senhor, cada palavra dita ali no alto daquele madeiro, em que, Senhor, a morte foi vencida ali, o último do inimigo foi vencido, em que Satanás foi vencido ali, Senhor. Não houve festa no inferno, coisa nenhuma, foi um grito de derrota, porque ali, Senhor, o nosso adversário ficou sabendo que ele estava derrotado. O seu intento de não permitir que o Cordeiro de Deus fosse morto, que o seu sangue fosse vertido em favor da humanidade. O seu intento, Senhor,
não conseguiu ser levado adiante. O Senhor morreu, 3 dias depois ressuscitou, nos comprou um lugar no céu, nos oferece gratuitamente, por meio da graça, a fé em Ti, Senhor. Escreveu os nossos nomes no livro da vida. Nos deu a vida eterna, Senhor. E nesse mundo nos deu vida abundante. A certeza de que o Senhor está conosco e que é nosso amigo pessoal, nos chama pelo nome, conhece o nosso endereço, conhece as nossas necessidades. E a Tua palavra diz que o Senhor supre as nossas necessidades. Amigo fiel, te louvamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Que todo o povo de Deus diga amém. Será que você pode aplaudir o Senhor, pastor Vanderlei?